Pessoal, bom dia, oficialmente, né, para todos vocês. Uma ótima terça-feira pra gente. Hoje nós vamos começar, tá, o conteúdo sobre a atuação do psicólogo em equipes de trabalho. Na aula anterior, nós vimos os conceitos de grupos e equipes de trabalho. A gente estudou as normas grupais, papéis, polarização de grupo, enfim, vários conceitos que a gente precisa compreender sobre grupos e equipes de trabalho. Hoje a gente vai para uma especialidade, uma especificação maior sobre o psicólogo em equipes multiprofissionais. Então a gente vai entender o que são equipes multiprofissionais e como é nossa atuação, né, frente a essas equipes, compreendendo que toda organização que a gente vai trabalhar, que a gente vai atuar, vai ser demandado um trabalho em equipe. Ninguém trabalha sozinho, principalmente psicólogo. Ah, Larissa, eu vou ser psicólogo clínico justamente porque eu não quero trabalhar com outras pessoas. Você vai trabalhar inclusive com o seu consulente, você vai trabalhar com a família do consulente, você vai estar em contexto grupal, entendeu? Então, é importante que vocês compreendam o que nós, psicólogos, precisamos estar atentos nesse contexto, tá bom? Eu vou fazer vou espelhar aqui a tela para a gente começar. Então, vamos lá. Gente, então assim, esse capítulo é sobre o psicólogo e sua inserção em equipes de trabalho. É, ele é o capítulo 10 desse livro, Trabalho do Psicólogo no Brasil. Eu acho que eu já passei essa referência para vocês. Ele é um livro que está na biblioteca virtual e eu vou estar encaminhando o link desse livro para que vocês possam acessar de forma mais rápida, tá bom? Eu não tenho ele em PDF. O de grupos e equipes de trabalho que a gente viu na semana passada, eu já consegui o PDF dele, então já está disponível no Moodle. Se vocês também tiverem interesse, na verdade eu tenho que colocar no grupo da turma de vocês, então eu acredito que hoje a gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo e eu vou organizar esses materiais para enviar para vocês no grupo, tá bom? Para quem não tem acesso ao Moodle. Gente, durante essa aula vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês vários tipos de desenhos como esse, tá? O Tangram. Existe uma atividade que eu sempre fazia nas aulas presenciais, que era dividir as equipes de trabalho, né? E propor montar um quebra-cabeça, tá? O quebra-cabeça era um Tangram. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já montou um Tangram? Um quebra-cabeça como esse? Alguém aqui conhece esse tipo de quebra-cabeça? Ótimo, Raquel. Raquel conhece. Pronto. O quebra-cabeça ele é um jogo, né, que você vai montando as peças e vai chegando a uma imagem específica. Então, é um trabalho que é grupal e que é para que vocês percebam, né, se percebam trabalhando em equipes, e a gente iria trabalhar os comportamentos e os conflitos que apareceriam durante a execução desse trabalho. Tá? E é uma montagem de um quebra-cabeça que gera, sim, muitos conflitos, só que é justamente onde eu quero chegar, né? Em como vocês vivenciam, como vocês lidam com a experiência de trabalhar em equipe, tá? Então, como não é possível, vocês vão ver várias imagens como essa, que aí ao longo da aula vocês vão compreendendo, tá bom? Então, gente, alguma dúvida sobre esse capítulo, referência, eu posso seguir? Posso seguir, né? Ó, as equipes de trabalho, né? A gente já compreendeu o que significa equipes e o que significa grupos, tá? Alguém quer comentar sobre o que aprendeu na aula anterior
sobre a diferença entre grupos e equipes de trabalho. Vamos lá, participar. Qual a diferença entre grupos e equipes de trabalho? Grupo não depende um dos outros para realizar a atividade. Isso. Grupos têm um objetivo comum, a equipe também tem objetivos em comum. Isso mesmo. Mas o que diferencia grupo e equipe? A equipe é dependente, exatamente, Amanda. Os integrantes do grupo são interdependentes um do outro. Então, hoje, compreendendo bem o conceito de grupos e equipes de trabalho, a gente vai para uma pergunta fundamental, tá? Primeiro, antes de fazer essa pergunta, eu queria mostrar para vocês que a nossa aula de hoje vai ser baseada nesses três conceitos: satisfação, crença e conflito. São os três conceitos que nós vamos trabalhar, né? Os três conceitos a gente vai trabalhar, né, em consonância com o trabalho do psicólogo em equipes de trabalho, tá certo? Então, são esses três conceitos que a gente vai discutir. Como é que a gente identifica, né, uma equipe? Por exemplo, essa menina aqui, ela tá assim, sim, como assim identificar uma equipe de trabalho? A pergunta é clara. Quais são as características de uma equipe? O que é que a gente faz para a gente identificar que aquela pessoa que aquela pessoa da sala, né, que aquele grupo da sala ou que aquela equipe de trabalho, elas são realmente uma equipe e não um grupo? Como é que a gente consegue identificar isso? Grupos e equipes de trabalho. Quando eu olho para uma pessoa, para um objetivo em comum, isso mesmo, isso é muito, muito importante. Se eles possuem um objetivo em comum, o que mais? Ver eles trabalhando juntos com um objetivo em comum, né? Cada pessoa tem seu papel estabelecido, precisam um dos outros para ser realizadas. Boa, essa mesma as perguntas fundamentais. Vamos lá. A gente identifica uma equipe de trabalho a partir de atos protagonizados, que é justamente essa ideia de pensar, né, da interdependência um do outro. Quando a gente fala de atos protagonizados, pessoal, a gente está querendo dizer que, em alguns momentos, na equipe, todas as pessoas têm um ato protagonizado. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for pensar numa novela, existe o protagonista da novela, né? Aquele que tem um papel principal. Toda a equipe vai ter você, seu coleguinha, seu outro colega, que eles vão ter atos protagonizados. Você não deve ser o protagonista. Quem aqui já trabalhou, que já fez trabalho em equipe e você separou as tarefas para apresentar? E aí, durante a apresentação, o seu colega fala a sua parte, fala do seu colega, fala de todo mundo, não deixa ninguém falar nada. Por quê? Porque ele é o protagonista, ele é a estrela da equipe. Não é assim. Isso não é uma equipe, isso é um grupo. Geralmente isso acontece demais quando eu quero tomar a frente de um processo. Numa equipe, ninguém toma a frente de nada. As pessoas têm atos separados e atos protagonizados. Cada um tem sua importância fundamental para a realização do trabalho. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que uma equipe nunca vai existir, né, um trabalho que se sobressaia, que seja melhor do que o outro. Todos têm sua importância para a realização do trabalho. A gente se sente pertencente a uma equipe quando a gente acredita que a gente está retribuindo, que a gente está colocando, né, um trabalho de valor para ela, a gente está sendo útil. E a minha, por exemplo, por mais que eu seja a pessoa que prepara os slides da apresentação, eu tenho a mesma importância daquele que lê o texto, que teve que dividir os trabalhos para todo mundo antes. Então, todo trabalho em equipe, ele tem sua importância fundamental, tá certo?
Outra característica do trabalho da equipe de trabalho, né? Pessoas com habilidades complementares, já falei. Às vezes eu tenho uma habilidade, Raquel tem outra, Andréa tem outra, Simão tem outra, Ellen tem outra. Cada um tem sua habilidade específica. E nossas habilidades diferentes, elas se complementam. Uma boa equipe de trabalho, gente, existem habilidades complementares. Eu acho que eu já falei isso pra vocês na semana passada, né? É, que geralmente quando tem duas pessoas na equipe que se parecem muito, elas tendem a terem conflitos uma com a outra, entendeu? Porque elas se parecem tanto que uma não concorda com a opinião da outra, né? E por quê? Porque elas têm habilidades similares. E aí acaba que entrando em conflitos nessas habilidades, tá certo? Outra característica, né, que aí vocês já colocaram, que é a meta de trabalho em comum, ou seja, o objetivo em comum. Dentro de uma equipe de trabalho, é necessário que se tenha um objetivo em comum, tá certo? Então, como eu faço para entender se eu estou num grupo ou numa equipe? Se você percebe que ninguém quer ser melhor do que ninguém, se você percebe que as pessoas, cada um tem sua habilidade diferenciada e um complementa, e se nós temos o mesmo objetivo, tá bom? Então, são essas três características que me fazem compreender uma equipe de trabalho, tá bom? E é importante vocês terem essa compreensão, por quê? Porque quando vocês estiverem trabalhando num CRAS, né, num estágio que vocês forem realizar agora no estágio básico, vocês vão perceber que vocês vão entender se as pessoas dessa organização, desse CRAS, desse CAPS, dessa escola, são equipe, se percebem como equipe, ou se um quer ser melhor do que o outro, ou se as habilidades lá não estão bem compreendidas por toda a equipe, tá bom? E a pergunta é, como é que eu verifico a efetividade de uma equipe de trabalho? Como eu sei que minha equipe de trabalho deu certo? Me digam aí, como é que eu sei que minha equipe deu certo? Que meu trabalho está dando certo? Como é que eu sei que o trabalho que a gente realiza em equipe está dando certo ou não? Como é que a gente faz isso? Quando todos cooperam, boa. O que mais? Eu acho interessante quando há colaboração. Vocês estão falando de um aspecto, mas tem outro aspecto que também que é importante. Às vezes todos colaboram, mas tem uma coisa que dá errado. Tem uma coisa dentro dessa equipe que pode dar errado, mesmo com a colaboração. Alguém quer arriscar? Quer falar? Gente, adorei, Amanda. O resultado, exatamente. Quando atinge ou chega próximo à meta, exatamente. Então, a gente compreende a efetividade de uma equipe pelos indicadores, pelos resultados que são dados pela equipe e principalmente, gente, pela experiência do trabalho coletivo. Como assim, Larissa? Nós da psicologia, a gente precisa estar atento aos resultados que a equipe está dando em termos de indicador. Por exemplo, na minha equipe, na minha organização, a gente está atingindo uma média satisfatória. A gente está aqui em cima da média, a gente sempre está acima. Aquela equipe, ela sempre tira 9, 10. A minha equipe tira 7, 8. Também está dando certo? Está dando certo. Pode dar mais certo? Pode dar mais certo. Porém, nós precisamos analisar se a gente está realmente atendendo os indicadores da equipe, mas para nossa atividade enquanto psicólogo, às vezes não adianta atingir o resultado esperado, sendo que o trabalho foi feito com muito, 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 muito esforço. Foi feito com muito, não é esforço a palavra, com muitos conflitos, com muita desorganização, com desordem, com estresse, com muitas brigas, entendeu? O que é importante pra gente, enquanto psicólogos, é compreender se na equipe que eu trabalho, as pessoas têm uma boa experiência de trabalho coletivo, se elas não se desgastam tanto em ter que estar cobrando uns dos outros, se o trabalho flui de maneira, né, organizada.
é isso que a gente precisa estar atento, entendeu? Então, o nosso olhar quando a gente vai para uma organização, né? Por exemplo, quando vocês forem para um CRAS, vocês vão olhar se lá dentro as pessoas elas possuem uma experiência de trabalho tranquila, se geralmente elas se desgastam mais para fazer qualquer tipo de trabalho, se há um desgaste, por exemplo, em pedir recursos dentro de uma prefeitura, isso há um desgaste, há desmotivação em trabalhar. Então, muitas vezes, eu vou dizer para vocês, muitas vezes a gente pertence a uma equipe que ela pode até te dar o 10, te ajudar a ganhar o 10 da média. Mas o trabalho foi tão chato, tão desgastante de fazer com esse colega que você diz não vale a pena. Não vale a pena esse tipo de trabalho, entendeu? Ontem mesmo eu estava conversando com um funcionário de empresa e ele estava dizendo assim, Larissa, eu sou o profissional que dou mais resultado, eu dou mais retorno financeiro para a empresa. Porém, eu não estou me sentindo bem em trabalhar. Não está sendo legal a minha experiência de trabalho nessa empresa, entendeu? Então, do que adianta? Às vezes eu olho só para o resultado e não olho para como a pessoa está vivendo aquela relação de trabalho. E é isso que a gente tem que estar atento, tá certo? Outra questão que a gente vai conversar é sobre satisfação. Olha, eu adoro essa menininha. Não sei se vocês gostam desses GIFs, tá? Mas eu adoro. Gente, satisfação. Como é que a gente se sente realmente satisfeito como essa menininha aqui? O que nos traz satisfação, motivação para trabalhar? O que nos faz ter uma melhor satisfação? Me digam aí. Ver o resultado do trabalho, mas não só isso. Boa. Um salário razoável. Muito importante, André. Quando o ambiente é agradável, o percurso que a gente faz é importante também, exatamente. Ó, a gente vai conversar agora, né, sobre os colegas respeitosos. Isso tudo muda a satisfação da gente. São pessoas que não querem puxar o nosso tapete, né, os colegas de trabalho são colaborativos. Isso faz com que a gente fique igual essa menina aqui, né? E isso tem a ver com o desempenho, tá certo? Então, eu tô satisfeita. Eu encontrar um funcionário motivado no trabalho, eu encontrar uma equipe que gosta de fazer um trabalho comigo ou com a minha equipe, que gosta da realização do trabalho, que ela tem satisfação, isso vai ter reflexo no desempenho dela. Por que eu estou falando sobre desempenho e satisfação, né? Há uma relação interligada entre se eu estou satisfeito, meu desempenho será melhor. Se eu estou insatisfeito, meu desempenho vai cair, entendeu? Então, isso é natural, por isso que nós entramos nas organizações, né? Muitas vezes, o meu papel enquanto psicóloga organizacional é levar para os trabalhadores o sentimento de satisfação, é buscar condições que satisfaçam o trabalho que eles realizam para que gere melhor desempenho deles. Funcionários insatisfeitos ou desmotivados, eles vão ficar descomprometidos e não vão trazer o desempenho esperado para a empresa, entendeu? Desempenho que eu quero dizer, o melhor resultado que a organização quer, a lucratividade. Do mesmo jeito, é você trabalhar numa equipe lá na faculdade. Eu trabalho com a equipe que eu não gosto. Quer matar uma turma, diga, olha, vou fazer um trabalho, mas vai ser por sorteio as equipes. Vocês já tiveram essa experiência de fazer trabalho por sorteio? E aí, como foi pra vocês essa experiência? Horrível. Por quê? Porque a gente vai pra uma equipe que você nunca viu na vida. O que mais?
Quais foram as experiências de vocês de trabalhar com a equipe que foi por sorteio, que vocês não escolheram? É muito difícil, gente. É muito desafiador trabalhar com uma equipe que você não conhece as pessoas, que você não sabe bem como vai ser os resultados. É por isso que o dado é tão importante que a gente fale sobre a experiência de trabalho coletivo, que se a gente não tiver numa equipe que traga bem-estar, possivelmente você vai pedir demissão. Você não vai sustentar. O salário pode ser bom, mas se a equipe não for saudável, você não fica. Às vezes, eu já vi muita gente permanecer no trabalho, mesmo tendo um salário razoável, um salário mediano, assim, mais pro ruim, e ficar na empresa porque gosta das pessoas na qual ela trabalha, entendeu? Então, tem muito dessas coisas dentro das organizações, então a gente precisa gerar satisfação no trabalhador, na minha equipe, para que isso gere um melhor desempenho. Por que, gente? Aí vai uma crítica. Porque que muitas vezes a gente vê profissionais de prefeituras desmotivados. Não, na verdade, quando a gente vê, olha aí, eu conheci um Uber que ganhava 8 mil em empresa e saiu porque disse que não valia a pena. Tem muito, gente, tem muito mesmo. É, eu prefiro o meu conforto e um trabalho que eu possa fazer do meu jeito do que lidar com determinados tipos de relacionamento dentro da minha organização. Então, imagine só, né, o exemplo que eu estava dando sobre os órgãos públicos. Geralmente, em prefeitura, a gente vê muitos e muitos trabalhadores trabalhando de forma sem motivação, não quer resolver o seu problema, pelo contrário, eles querem atrapalhar, o desempenho deles é horrível porque eles estão nem aí para você. Existe uma série de fatores por trás desse comportamento de falta de lhe atender mal, que são as insatisfações que ele tem. Salário atrasado, muitas vezes os processos que ele pede para que sejam resolvidos por alguém da prefeitura não é resolvido. Isso vai gerando um desgaste no relacionamento e ele vai responder com o cliente, entendeu? Que ele vai atender. Então, geralmente, acho que vocês já viram isso. Geralmente a gente vai para um restaurante, a gente ia para um restaurante. E a gente consegue perceber como as pessoas, né, elas lhe tratam. E a gente tende a correlacionar. Se lhe atende bem, é porque é bem remunerado. É porque aqui é uma empresa boa. Entendeu? Então, geralmente a gente faz essa associação do bom desempenho para um sentimento de satisfação, tá certo? Outra coisa que é importante que a gente fale, né, sobre as crenças de trabalho em equipe. Vejam só, né, eu adoro os Minions, né, vai dar errado, deu errado, e o amiguinho ficou rindo, né? Vocês sabiam que ia dar errado? Vejam só, vocês acham que ia dar errado? Possivelmente ia dar errado, né? Os Minions são as pessoas mais desastradas que eu já vi na vida, são os Minions. Gente, o que significa, tá? O que significa uma crença? O que é algo que você... O que é uma crença sobre alguma coisa? O que é uma crença? Vamos lá para a palavra, para o significado da palavra crença. É um pensamento, boa. Crença vem do quê? De um pensamento associado ao quê? O que se tem como verdade, exatamente. É aquilo que a gente acredita, que a gente pensa e diz assim, é isso. Né? Isso pode ser mudado? Pode, vai mudando de acordo com o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. Mas crença, ela está ligada ao nosso pensamento que a gente acredita como verdade. Então, quais são os pensamentos que a gente tem sobre algumas determinadas equipes de trabalho? Né? O que é que eu quero que vocês pensem? Existem empresas que a gente conhece, que a gente assim queria trabalhar nessa empresa porque a gente acredita que lá é bom. Tem empresas também que a gente diz, Deus me livre de trabalhar nessa organização. Porque, gente, olha aí como é que as pessoas fazem. Olha aí, se a gente começa a criar um pensamento, se tem como uma verdade absoluta, entendeu? Sobre determinadas organizações.
Ou então, né? Aí não precisa vocês comentarem, é só vocês refletirem, tá? Ou você tá lá na sua sala de aula, né, de manhã, e é dia de apresentação de seminário. E aí você vê a apresentação de algumas equipes, você diz, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de apresentar um trabalho como esse? Aí você diz assim, jamais eu vou fazer trabalho com essa equipe, não dá certo. Olha o jeito que eles fazem. Você começa a criar, né, um pensamento sobre aqueles colegas e sobre aquela equipe que está apresentando o trabalho, tá? Então, as crenças constituem noções, opiniões individuais sobre fatos ou eventos. A gente acaba dando, né, nossa opinião sobre alguns acontecimentos que porventura a gente é levado a vivenciar, tá? Existem crenças desfavoráveis, por exemplo, né? O que eu quero colocar com essas questões de crenças, né? A gente às vezes tem uma crença de que uma equipe ela é muito boa, e a gente tende a, como a gente acredita que a crença é boa, a gente faz o trabalho bom. Se a gente acredita que uma crença ela é ruim, ela tende a ser ruim. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês imaginavam que era, é, quais as crenças que vocês tinham sobre o estágio básico? Eu sei que vocês não vivenciaram muito ainda não, né? Mas quais eram as crenças que vocês tinham sobre o estágio básico? O que que vocês, em geral, acreditavam que seria esse estágio? Vamos lá, gente. O que que vocês pensavam sobre o estágio? O que era que vocês acreditavam que ia ser o estágio? Era um estágio bom, ruim, é, trabalhoso, vocês estavam com medo, vocês estavam tensos? Qual eram os pensamentos de vocês? Tá cortando muito? A Raquel foi boa. Essa é a frase que eu mais escutava, né? Que vocês iam dar, que vocês iam, eu escuto muito, que vocês andam muito no sol e que precisa de protetor solar, que ter queimaduras solares bastante, né? Parece que o estágio cair no meio da rua, eram essas crenças que vocês tinham, né? É, isso motivou ou desmotivou vocês? E não saber o que seguro da faculdade cobre, ótimo. Mas, gente, isso fizeram vocês se desmotivarem ou ficarem mais motivados? Desmotivou, por isso eu levei uma sombrinha pra me dar um help emocional. Eu adorei. Gente, você começa a criar vários tipos de crenças sobre trabalho, né? É uma coisa extremamente desmotivadora, porque a pessoa vem para a faculdade, tem o seu conforto do ar-condicionado, não precisa andar no sol, né? E logo o calor de Juazeiro. Né? E para o semestre ainda vai ser pior, porque é setembro, o mês mais quente desse Brasil, né? Então, vocês começaram a criar expectativa. No primeiro dia de estágio, como falavam tanto no sol quente, André já levou a sombrinha dele, né? Ó, tô nem aí, vou abrir a sombrinha. Pode até cair chuva, mas eu tô aqui porque eu queria me proteger do sol. Mas vai que chove, né? Raríssimo chover no Juazeiro. Mas eu tô aqui com minha sombrinha. E vocês já criaram um cenário sobre o que iria acontecer, porque todo mundo falava disso, entendeu? Então, dentro das organizações, quando a gente tem uma crença sobre alguma coisa, em geral, a gente tende a acreditar que aquela situação ela vai ser de acordo com o que foi lhe passado, entendeu? A gente geralmente não tende a ter uma resposta negativa sobre aquilo que se fala. Por exemplo, negativa não, ou diferente daquilo que se fala. Se eu disser que o estágio para vocês é maravilhoso, que o estágio é algo enriquecedor, que vocês vão ter contato com muitas crianças, dependendo do estágio, e por aí vai. Vocês vão dizer, eu adoro criança. Deus vai dizer assim, eu amo criança, como os estágios vai ter criança, eu vou adorar. Já a André diz, vai ter criança,
Pelo amor de Deus, não queria mais não esse estágio não. Porque tem a ver com as características pessoais de vocês, entendeu? Então, geralmente a gente tende a acreditar e ficar mais motivado com aquilo que lhe identifica, tá bom? Então, tu gosta, André? Não vi não quem foi que respondeu. Tu gosta, André, de criança? Olha aí. É... Dá uma graça. Então, né? É importante isso. Pensando que tu gostava de criança, mas não, tu gosta de ventilador. Tá certo. Ou seja, cada pessoa tem suas características, né, específicas. Então, dentro do trabalho, da crença que a gente acredita sobre o trabalho, vai ter alguns trabalhos que vai nos motivar e em alguns momentos, alguns outros trabalhos nos motivar. Quer me deixar extremamente é, tensa é quando diz assim, Larissa, tu vai fazer atendimento a uma fila que tá te esperando ali, eu fico agoniada, não gosto de atender pessoas em filas. É, adorava trabalho com criança, gente. Meu estágio básico, eu fui pra psicologia porque eu queria estágio com criança. Só paguei um estágio básico, porque na minha época era 3 estágios básicos. Só fui para um estágio com criança. Digo, nunca mais eu quero. Deixa as criancinhas com os pais delas, que é melhor, tá bom? Me desiludi com criança, com atendimento com criança, porque eu vi que era um negócio muito maior do que a gente imaginava, do que aquela coisinha fofa, né? Não é não a coisinha fofa não, que imagina assim não. É, e aí eu fui para outra área, né? Também não gosto de trabalhar com muito adolescente, e aí a gente vai buscando. Os estágios básicos são o nosso divisor de águas. A gente vai experienciar muita coisa, inclusive assim, não quero trabalhar em área social, ou dizer assim, eu amo trabalhar, é aqui onde eu me encontro. Tem lugares que nos levam a essas experiências de encontro, ou dizer assim, é encontro para um encontro único, nunca mais eu quero pisar aqui, né? Dependendo de como você visualiza isso, né? Existem algumas crenças desfavoráveis, né? E há aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar em uma organização e que a gente sabe que vai existir pressão, não quero trabalhar numa equipe que vai me trazer pressão, entendeu? Então essas crenças elas trazem, elas são desfavoráveis porque isso mexe com o nosso sentimento de estar motivado para trabalhar. Entendeu? Então, equipes que passam por pressão não é uma equipe tranquila, não é uma equipe boa. Então, não queria estar lá, porque eu não sei que tipo de pressão eu vou vivenciar. Né? Por exemplo, quando você tem aula de um determinado professor que você sabe que os outros colegas que já passaram por esse professor dizem assim, ei, tu vai pegar fulano de tal, tu te prepara, viu? Porque é sorte dos que passam. Né? E aí você já estuda mais para poder passar. Né? Ou você já diz, já estou reprovado, não vou nem pagar essa cadeira, vou trancar. No primeiro dia de aula já tranca a cadeira. Vocês já vão com medo. E quando chega a prova, o negócio de tremedeira acontece, né? Já passei medo demais assim. Então, tem situações que vêm pelas crenças que você, né, que lhe trazem e você toma como verdade. Às vezes nem é essa bicho todo, mas você acredita, né? Exatamente, às vezes nem é tudo isso, mas as pessoas falam tanto de mal de alguém que você toma como verdade e você acaba se fechando para uma possível abertura a um diálogo, a uma compreensão melhor sobre o outro. E nós, psicólogos, a gente tem que estar destituído dessas opiniões, dessas falácias sobre os outros, até que a gente viva, entendeu? Outra questão das crenças desfavoráveis é quando a gente percebe que há uma diluição de responsabilidade. O que é uma diluição? Há uma divisão, uma responsabilidade mais compartilhada. Né? E às vezes as pessoas não assumem as responsabilidades que devem assumir. Então, muitas vezes, todo mundo na equipe tem uma responsabilidade e ninguém faz o trabalho que deve ser feito. Aí fica uma equipe extremamente diluída. Ninguém quer se responsabilizar por nada. Isso é horrível. Não tem nada pior do que trabalhar numa empresa, fazer trabalho em equipe que ninguém quer se responsabilizar por nada, que ninguém assume a responsabilidade, que ninguém assume o erro, mas só quer aceitar o acerto, entendeu?
Outra coisa é quando a gente trabalha em uma equipe em que a maioria das pessoas elas são ociosas. Ou que o meu trabalho eu passo muito tempo ocioso, né? Eu sei que algumas pessoas gostam dessa ociosidade, mas o tempo todo trabalhar num trabalho extremamente ocioso, que você tem que ficar parado, é danoso, tá? Traz uma crença desfavorável, traz algo que chega como algo desmotivador para as pessoas, tá certo? E aí, né, a gente precisa entender que as crenças, elas são mutáveis, né? É... Por quê? Porque quando eu me desafio a vivenciar, né, eu simplesmente posso mudar minha opinião, posso mudar meu posicionamento, entendeu? Mas tem pessoas que são duras na queda, não mudam a opinião de jeito nenhum. E nós, enquanto psicólogos, a gente precisa estar aberto a essas mudanças. É importante que a gente esteja aberto a essas mudanças, por mais difícil que elas sejam. Por quê? Por exemplo, eu estou pensando aqui no sombrinho de André. Né? André levou logo uma sombrinha para o estágio. Porque disseram que, né, era muito sol quente, ele não queria ter queimadura. E aí, imagine que lá, né, nesse período ele nem vai precisar fazer tantas visitas assim domiciliares, nem precisam estar andando sol quente. Então, nem precisa levar. As pessoas estavam por conversa dizendo que vai ter sol quente, nem teve. Enfim, você acaba que mudando e é importante que você esteja aberto a essa mudança. Porque se a gente tiver uma crença sobre uma organização, sobre uma equipe de trabalho, a gente acha que a pessoa nunca vai mudar, a gente está errado, tá? Se nós, enquanto psicólogos, não acreditar na mudança das pessoas, você não sabe o que você está fazendo aqui na psicologia. Todas as pessoas têm capacidade de mudança, tá bom? Vai depender de para onde ela está olhando. E aí, a gente vai falar sobre conflitos interpessoais nas equipes de trabalho, tá? A gente já está finalizando a aula, ela é bem curtinha, mas ela traz alguns conceitos importantes. Gente, o que são relacionamentos interpessoais? Vamos lá, essa é uma palavra muito. É entre pessoas, exatamente. É uma relação entre as pessoas. Exatamente. Gente, uma pergunta que eu queria fazer para vocês: qual a diferença entre as amizades entre os colegas de trabalho e os colegas que eu tenho fora do trabalho? Qual a diferença entre os amigos que eu tenho dentro do trabalho e os amigos fora do trabalho? Qual a diferença dessas pessoas que eu tenho dentro do trabalho, da faculdade, por exemplo, e os fora da faculdade, fora do trabalho? O que diferencia? Por que é diferente essas relações? Por que geralmente a gente dá mais certo com os nossos amigos fora do trabalho do que aqueles de dentro do trabalho? Quem consegue pensar sobre isso? E qual a diferença das amizades que eu crio dentro do trabalho e as que eu crio fora do trabalho? Quem consegue pensar, acha que é a mesma coisa ou realmente é diferente? Porque há mais relações conflituosas no trabalho. Amizade dentro do trabalho também dá certo. As amizades de fora para levar para trabalhar é treta. Também acho, André. A gente vai falar sobre isso. Ó, qual a diferença dos amigos que eu tenho fora do trabalho e os amigos que eu tenho dentro, né? As amizades de fora servem para falar das amizades de trabalho. Eu acho ótimo. É exatamente por aí mesmo. Mas, gente, a diferença fundamental é que dentro do trabalho eu não escolho os meus amigos. Eu não escolho com quem me relacionar. Eu preciso desenvolver relacionamento interpessoal entre os colegas que eu trabalho. Fora do trabalho, eu posso escolher. Eu escolho se eu quero fulano de tal como meu amigo, ou eu quero fulano de tal para me relacionar. Dentro do trabalho, eu não tenho escolha. Ou eu aprendo a me relacionar com eles, ou eu vou me dar muito mal. Ou eu vou pedir demissão, ou ele vai pedir demissão. Ou a gente vai fazer um trabalho muito ruim. Então, eu sempre falo sobre isso porque é algo que eu vejo muita gente se perdendo, achando que dentro do trabalho eu preciso desenvolver amizades, não necessariamente. Você vai ter que aprender a lidar com o outro,
né? Você vai aprender a se relacionar com os colegas. Então, às vezes a gente tem que aprender a lidar com o colega que ele tá falando com você, mas você acha que você sente que ele tá gritando, mas na verdade é o jeito dele de falar, ele não tá gritando com você. Mas o jeito de falar dele, ele coloca como se ele estivesse gritando com você, pelo tom de voz dele. É o jeito dele. Isso são habilidades de relacionamento interpessoal que a gente precisa compreender, tá certo? E é algo muito, muito, muito desafiador. Lidar com relacionamento interpessoal no trabalho é muito difícil, tá? Por quê? Porque envolve emoções, envolve sentimentos que a gente tem com as pessoas do trabalho. Então, às vezes, eu tô trabalhando com meu esposo, às vezes eu tô trabalhando com meu namorado, tô trabalhando com minha melhor amiga, né? E ela não é mais só minha colega de trabalho, ela não é só mais minha chefe, ela é minha amiga pessoal, né? Eu tô trabalhando com meu esposo, mas dentro do trabalho ele é o meu subordinado, entendeu? Então, dentro dessas relações envolve emoções que extrapolam o cargo, né? E muitas vezes nessas relações interpessoais a gente tem uma discussão sobre a execução de tarefas de natureza mais cognitiva, por exemplo. Às vezes eu discordo de algumas opiniões ou discordo de uma execução de uma tarefa porque eu não acredito que a tarefa que o colega está dizendo que tem que ser resolvida de uma forma, é dessa forma que ele está dizendo. Porque eu discordo sobre a assertividade dele em realizar. Quando ele fala de nível cognitivo, ele está falando de um nível mais assertivo, inteligente, né, de nível de conhecimento em realizar um trabalho, tá certo? Então, geralmente a gente fala sobre natureza cognitiva quando a gente está dizendo assim, vou fazer um trabalho com a Amanda, porque a Amanda tem conhecimento sobre a causa. Eu acho que ela é melhor de resolver isso. Eu acho que hoje, no quarto semestre, já dá para vocês conseguirem identificar quais são as habilidades e quais são as áreas de interesse de cada dos coleguinhas de vocês. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, quem é o colega de vocês que gosta mais de psicanálise, que demonstra um prazer e um amor por psicanálise? Tem alguém aqui que gosta muito de psicanálise? Não? Ai, meu Deus. Eu gosto, só não entendo. André Deus é mais. Bora lá. E fenomenologia existencial, né? Com o nosso queridíssimo Marco César. Alguém aqui gosta? Amo. Aí, ó. Tá vendo aí? Eu também. Um amorzinho por fenomenologia. Gente, olha aí, eu vou dizer a Marco César que a gente tá ganhando. Que a psicanálise não tem tanta vez aqui ainda, não. Vai ficar gravada, amor. Oh my God. Enfim, quando a gente fala de uma área de atuação, por exemplo, né? Raul vê uma coisa dessa, pois é, ele me mata, né? Mas enfim, a gente consegue identificar os nossos colegas que eu vou dizer assim, ó, se tiver um trabalho de psicanálise, ferrou para todo mundo, então não tem problema, todo mundo tá no mesmo barco e por aí vai. Agora, se fizer fenomenologia existencial, eu vou fazer com André, porque André gosta da área, ele já está fazendo inclusive o curso de introdução à gestatoterapia, né? Eu estou fazendo a propaganda aqui indireta. Então, né, dentro dessa área, eu vou perceber que existe uma pessoa com maior conhecimento em determinada tarefa. Então, geralmente nas organizações a gente observa aquela pessoa que tem mais conhecimento sobre determinadas áreas e acredita naquilo que ele vai orientar enquanto execução de rotina de trabalho, de tarefa, né? Outra coisa é uma discordância sobre o modo de realizar o trabalho. Tá difícil, né, Raquel? Tá todo mundo. Então, a gente às vezes discorda sobre o modo de realizar o trabalho. Por exemplo, às vezes eu sei que o objetivo tem que ser atingido de um jeito, mas eu não quero realizar, eu não gosto, eu não acho que deve ser realizado dessa forma, eu não acho que deve ser por esse formato. Eu sei que tem que chegar a um resultado, mas eu discordo sobre as formas como as pessoas estão, né, realizando o trabalho. E isso tem a ver com conflitos de processos.
Conflitos de processo é porque as pessoas podem concordar sobre os objetivos, mas discordar sobre os meios de atingi-lo. Isso é um conflito de processo que acontece no relacionamento interpessoal, né? Ou seja, é importante, inclusive, né, ele coloca aqui, a ausência de conflitos de processo, por vezes, ela é maléfico. Gente, não sei se vocês já tiveram a experiência de trabalhar em equipe, de fazer trabalho em equipe, e só quem deveria, só uma ideia prevalecia, só o seu colega de trabalho era que tinha a opinião e ninguém discordava. Ou então você levar uma ideia e todo mundo da equipe diz, é assim mesmo, tá ótimo do jeito que tá. Acaba sendo desmotivador, o trabalho fica muito. É, Desmontou é ótimo. Às vezes a gente dá uma ideia para uma equipe e as pessoas não consideram. Tudo bem não considerar, mas ouviram a minha ideia. Em alguns momentos a gente percebe que essa ausência de conflitos ela é maléfica, tá? Por exemplo, sexta-feira eu tive uma reunião com a equipe de vendas e eu coloquei alguns problemas para a empresa, né? Alguns brainstorming, né, que eu queria fazer, uma tempestade de ideias. Trouxe um problema e pedi solução, né? Pedi possíveis soluções. Só 2 pessoas falaram, os outros 8 não falaram nada, né? E aí eu fiquei preocupada com isso. Por que só 2 pessoas deram opinião? Por que os outros nem abriram a boca, abriram para participar? Tem muitas questões que a gente precisa analisar. Porque quanto mais ideias forem dadas, quanto mais conflitos de processos existirem dentro de uma empresa, melhor. Né? O conflito ela tem que ter um nível específico, não estou dizendo que tem que ter conflitos demais, mas tem que ter uma discordância de opinião para se chegar a um objetivo melhor, para ter uma maior análise de alternativa, tá bom? É isso que a gente vai ver aqui. Os conflitos de tarefa, eles são benéficos, por quê? Porque aumentam a possibilidade de manifestação de ideias, né? O envolvimento com o trabalho, quando eu vejo que as pessoas elas estão tendo maior conflito de tarefa, eu estou vendo que as pessoas realmente estão envolvidas no trabalho, né? Porque elas têm uma geração de ideias criativas, elas começam a questionar e debater opiniões, isso é importante para a organização. Acabam tendo manifestações de críticas construtivas, mas também pode aparecer aquela crítica que você estava esperando a oportunidade para dizer ao seu coleguinha. E isso não é uma crítica positiva, não é só um feedback ruim. Tem muita gente que faz isso, dá só um feedback ruim pro seu colega, tá? E a confrontação e a validação cuidadosa das alternativas de solução. Então, quando eu tenho 3 opções de resolver um problema, eu tenho aqui 3 possibilidades. Essa daqui dá certo por isso e não dá certo por essa razão. Essa daqui tem essa questão e também tem essa outra. No terceiro tem isso e tem aquilo. Então você acaba que tendo maiores alternativas para resolver um problema. Isso é muito bom para a empresa, entendeu? Porque não se tem só uma solução para resolver um determinado problema que a empresa tem no momento, tá certo? Isso são conflitos de tarefas, tá? E pra gente finalizar, eu queria colocar para vocês esses conceitos, esses 2 conceitos de equipe multiprofissional e equipe uniprofissional. Por quê? Porque no texto vocês vão ver que eles fazem essa diferenciação entre equipes multiprofissionais e equipes uniprofissionais, né? Os tipos de equipe multiprofissional é quando existem profissionais, né, de diversas áreas, diversas disciplinas, atendendo ou não ao mesmo indivíduo. As trocas entre essas disciplinas são limitadas, as informações são bem pontuais e não interferem no trabalho dos demais que estão fechados em seu nicho profissional. Muitas vezes uma equipe multiprofissional, elas podem atender o mesmo usuário, por exemplo, eu atendo psicologicamente um usuário daquele, é um usuário que chama, daquele serviço, e o educador físico também faz atividades com essa pessoa, e às vezes a gente tem trocas que são interessantes, às vezes não precisa fazer troca, né? Mas dentro de uma equipe, de um CRAS, de um CAPS, é fundamental que haja comunicação para que eu possa trocar informações que venham a melhorar o desempenho do meu paciente.
O que é uma equipe uniprofissionais? São formadas por pessoas físicas com a mesma formação acadêmica que prestem serviço de forma pessoal em nome da sociedade. Um exemplo disso são as sociedades que a gente tem com clínicas de psicologia, clínicas de fisioterapia, escritórios de advocacia. Isso são equipes uniprofissionais. São formadas por pessoas físicas, cada um lá com seu CPF, né? Que é a mesma formação acadêmica, de direito, fisioterapia, psicologia, medicina, que prestem serviço de forma pessoal em nome da sociedade, que a sociedade é a clínica, né, na qual está fazendo essa prestação de serviço, tá bom? Então, em geral, gente, é esse o conteúdo que a gente tem sobre as equipes de trabalho multiprofissionais. Que eu queria colocar para vocês, tá? Alguma dúvida sobre esse material, sobre esses conceitos? Ele é algo bem simples. O texto parece ser bem grande, tá? Por quê? Porque eu não sei se vocês já acharam ele na biblioteca virtual. Ele começa trazendo esses 3 conceitos de satisfação, crença e conflito. Eu esqueci de colocar o dos grupos e equipes, né, Amanda? Eu vou colocar, eu lembrei disso agora de manhã, que eu não tinha colocado os slides de grupos e equipes de trabalho, mas eu vou colocar, tá certo? Vocês vão ver que o livro, né, desse conteúdo, ele traz uma pesquisa, então várias pesquisas que trazem gráficos, tá? É importante que ler? É importante que vocês vão ter conhecimento sobre a análise dos resultados da pesquisa, tá bom? Mas a minha aula de hoje, ela se deteve a falar sobre a importância de compreender esses conceitos de satisfação, crença e conflito dentro das empresas, tá bom? Dentro das equipes de trabalho, tá bom? Então, gente, nossa aula é essa por hoje, tá? Vocês vão ver que dentro dos meus conteúdos, a gente já vai começar na próxima semana a ver sobre cultura e poder nas organizações. Eu já vou disponibilizar para vocês os textos, já vou colocar essa aula no grupo, tá? O que eu queria combinar com vocês é que na próxima semana, terça-feira, dia 2, vamos lá, dia 2, a gente vai ver cultura e poder. É um conteúdo bem simples, de fácil assimilação. No dia 9, vocês vão ver o café mundial. Lembra do café virtual que eu disse que a gente ia fazer esse semestre? Ia ser no dia 9 ou no dia 16. Por questões de tempo, a gente só vai fazer no dia 9, tá? E vai dar certo todos os participantes comentarem com vocês o caso. E aí eu vou mandar as informações gerais para vocês. Estou preparando o material para orientar, né, as equipes pela sua... as equipes não, para orientar vocês sobre a execução desse trabalho, tá bom? Lembrando que nós não vamos ter prova de AV2, nós vamos ter esse trabalho específico. Caso alguém não consiga entrar no dia, na aula, caso alguém tenha alguma dificuldade, eu vou disponibilizar os estudos de caso para ser realizado, né? Depois, essas resoluções desses casos. Vocês estão lembrando que o Café Mundial vai ser um caso que vai ser dado em diversos eixos de organizações para CRAS, Núcleo de Prática Jurídica, Defensoria Pública, hospital, escola. Então, vocês vão discutir esses casos aqui na aula no Zoom, vocês vão fazer alguns questionamentos, perguntas e tudo mais. E vocês vão fazer um relatório sobre esses estudos de caso, o que vocês perceberam, o que vocês já perceberam, como resolver esses problemas que foram dados pelos participantes aqui, que serão os facilitadores, tá certo? Mas todas essas orientações eu vou estar colocando isso no documento de orientações para a AV2. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o conteúdo, até o momento? Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigada pela participação. Eu vou ficar disponível para vocês até às 9h40. A gente terminou bem cedo a aula hoje. E aí eu vou aproveitar esse tempo para terminar esse trabalho, né, da orientação da V2 e colocar os slides e esse material no grupo, tá bom?
Vou beber água. Sim, pode deixar. Gente, então, bom dia pra vocês, tá? Até a próxima semana e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, até mais. Vou fazer a frequência.